Do pessoal que dança ao passinho a quem faz coreografia de pagode, passando pelos bailes da Chic Show e discos seminais da música brasileira. Tudo isso está incluso na filmografia de Emílio Domingos, documentarista brasileiro que está com 3 filmes estreando no Inédito, um festival de documentários de música aqui em São Paulo. O Metrópolis veio conversar com ele um pouco sobre as suas histórias. O canto de Iemanjá, para mim, tem uma melancolia. Acho linda. The game is set in a TV show that is inspired by the 70s, like you saw. So all these contestants, they have over-the-top personalities. They're very unique, and they want to charm the players, the people watching the TV show, I think. E o grande Baden-Powell, né? Porque ele foi à Bahia, pesquisou as raízes negras da nossa música. Ouviu os candomblés, ouviu os cantos de capoeira, ouviu? Se interessou muito pela contribuição africana à música brasileira. E foi nessa ocasião, a partir de 1961, que nós começamos a fazer os nossos afro-sambas. Emílio Domingos, diretor de todos esses filmes. Aqui no Inediticiano você está estreando 3, né? Lançando 3, é isso, Emílio? São projetos que eu desenvolvo desde a pandemia e calhou dos 3 ficarem prontos ao mesmo tempo. Eu adoro o Inedit, é o festival que eu mais gosto, assim, mais me identifico, amo música, amo cinema, então aqui é o encontro perfeito. Falava do candomblé, falava da Umbanda, entende? Falava do preto velho. Isso tudo é coisa nossa. Como ideia, o que começa primeiro é o Afro Sambas. Eu fui convidado pelo pessoal lá da Rinoceronte, o Diogo Pires Gonçalves e a Renata Leite, que fizeram o filme do Tom Jobim, para fazer o Afro Sambas, que é um disco que eu amo, né? Que eu cresci ouvindo, acho que é um disco de formação que influenciou muita gente, né? E isso foi em 2019. O novo assusta. Tudo que veio após a Bossa Nova, ela era um pouco criticada por quem era totalmente Bossa Nova. Essa coisa não tem nada a ver com a gente. E, na verdade, não tinha. É uma coisa estranha o nosso negócio. Nós éramos o amor, o sorriso e a flor. E o Wildon, ele existe como embrião há muito tempo, mas como filme mesmo, há 2 anos. Eu estou fazendo com o Felipe Rodrigues, eu dei um disco do Wildon, Cassiano e Tim Maia para o Felipe, a gente ouviu juntos, e ele ficou com essa ideia, e ele me convidou, ele teve a ideia e falou: Emílio, vamos fazer um filme juntos sobre o Wildon? E na hora, topei, felizmente a gente está conseguindo. Esse disco, Na Rua, na Chuva, na Fazenda, se deve a isso também. As paixões alucinadas. E o brasileiro é romântico, acho que se identifica, né, com isso. Na chuva, na fazenda. Fui a musa dessa música. É uma alegria muito grande saber que ele fez essa letra para mim. E que revelações vem em Pagode 90? Porque Pagode 90 é o contrário. Sim, com certeza. O anos 90, o pagode, ele surge a partir da Chic Show, como eu falei, mas tem uma questão que para mim é preponderante, né? Eu acho que esses 30 anos também trazem uma maturidade para que esses jovens, né, dos anos 90 possam refletir sobre o que foi aquilo, né? Foi uma coisa muito intensa, né? Uma popularidade, uma exposição, né, na TV, na mídia de maneira geral, que foi quase que uma bitomania. A primeira mudança que me impacta é na autoestima. É a primeira. Dali pra frente eu mudei meu jeito de me vestir, eu mudei o jeito de cortar o cabelo. Pô, o cara é sex symbol. A gente virou por causa que tava na moda. Andando de carro importado, como é que fica? Todo mundo fica bonito, irmão. A onda do pagode tomou conta de São Paulo. Esse grupo de pagode é formado só de craques, galera. Tira a calça jeans, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual. O que esses 3 filmes falam desse jovem que começou a fazer cinema no Rio de Janeiro há 20 anos atrás, agora com 53?
Bom, eu sou apaixonado por música, então a minha geração é um pouco privilegiada, porque a gente viveu essa revolução digital do cinema e a gente pode registrar e tem muitas histórias para serem contadas. Eu já estou pensando nos próximos filmes, já estou falando com você aqui, já pensando nos próximos, e isso me motiva muito a fazer cinema e a viver. Quando apareceram os afro-sambas, assim, foi um impacto geral, porque trazia uma Bahia muito bem visitada, muito bem entendida, compreendida, traduzida ali naquela beleza do violão de Baden e na poesia divina. A exposição Nossa Senhora do Desejo celebra o legado do artista mineiro Pedro Moraleida. Ele morreu muito jovem, aos 22 anos, e produziu intensamente. A mostra propõe um diálogo entre seus trabalhos com os de outros artistas. Alguns o influenciaram, outros são de uma nova geração tão inquieta e irreverente quanto ele. Então, Lisete, vamos começar pelo título, Nossa Senhora do Desejo. Por quê? Olha, eu acho que é para se opor à máquina de guerra que a gente está vendo aqui. O Pedro Moraleida, de certo modo, ele coloca em ação um teatro da crueldade, sabe? E eu queria muito que a exposição fosse um chamado à vida, sabe? Então, é boa essa pergunta, porque ela desfaz uma sensação incômoda que inicialmente tem na exposição. Vamos mostrar alguns detalhes? Vamos. Nessa série, eu identifiquei que o Pedro está lendo Para Acabar com o Juízo de Deus, que é uma peça radiofônica do Arthur, de 1947, o Arthur morre em 48, e nessa peça, então o Arthur está aqui, ele vai dizer que ele escutou um rumor de que para ingressar numa escola pública americana, o jovem deveria passar por um exame, que é a retirada do seu líquido seminal, que seria guardada para depois fazerem clones e isso virar um soldado. Então, o Super-Homem, aí é uma questão também, porque ele é jovem, né? É óbvio, e ele desenhou exatamente. Você trouxe outros artistas também. Sim. Foi o grande prazer dessa exposição, esse convite ampliado. Aqui é um trabalho que a Sara Ramo propôs para a exposição, fazendo essa ligação entre ela, o Pedro e o bispo, porque ela vê ambos como acumuladores de toda sorte de objetos que não têm mais uso, como, sei lá, vidas danificadas e que são ressignificadas. Ele morreu há 25 anos. Qual é o impacto que a obra dele tem ainda hoje, ou hoje ainda mais? Pois é, eu fiquei muito impressionada quando eu falava com os outros artistas que eu convidava, eu começava falando assim, olha, é uma obra que interpela a figura do pai, é uma obra que discute o patriarcado. Nisso, ele é extremamente atual, né? Quando a gente pensa, né, como a gente desmonta esse patriarcado no trabalho do Pedro.
Hi John, hi DA, welcome to Metropolis. We are here to talk about The Last Flag, the new game from Night Street that is coming to PC players. And my first question is, how was the genesis for this project? Making games has always been a dream for Mac and for Dan. This has always been a childhood dream for them to go and make a game studio that was really focused on making games that they loved and that they wanted to play. So the game is actually inspired from their childhood. So they used to be in Boy Scouts together, and at night they would play Capture the Flag in the woods at night. The game is set in a TV show that is inspired by the 70s, like you saw. So all these contestants, they have over-the-top personalities, they're very unique, and they want to charm the players, the people watching the TV show, actually. When the game starts, like John said, we want to provide the players with the ultimate Capture the Flag experience. Adios! DA, I know you worked double time in this game. How was that? So we want the contestants to be very unique, and each of them will come from a different country. And Camila, the weapons engineer, she is from Brazil. So I had the opportunity to lend her my voice. And she's a weapons engineer. She's very quirky, a little evil genius. She's there to show people the weapons that she can make. Her ultimate generates a bunch of tornadoes. She has this tornado maker, and when she spawns it, she goes like, porrada de tornado, and she will speak in Portuguese no matter where you're playing. John, I know there's a connection between Night Street Games and the band Imagine Dragons. Am I right? I had the pleasure of meeting the co-founders of the company, which is Mac Reynolds and Dan Reynolds. Mac Reynolds is our CEO. He is the founder of Night Street Games, along with his brother, Dan Reynolds, who is the lead singer of Imagine Dragons. So they're brothers. Mac Reynolds is the manager of Imagine Dragons. Dan Reynolds is the lead singer of Imagine Dragons. And I had the pleasure of meeting them a couple of years ago. I knew almost nothing about the Dragons. Actually, the first time I had the pleasure of sitting down with Mac and he was telling me about the game. I was actually really excited about the game. And then at the very end, he said, "What do you know about the band Imagine Dragons?" And I said, "I think they're a band. Is that right?" And he goes, "Perfect. That'll work really, really well." E esse foi o Metrópolis de hoje. Amanhã tem mais. No Metrópolis não tem game over, aqui o continue é infinito. Então se você gostou desse programa, tem muito mais conteúdo no nosso canal e não esquece de seguir a gente nas redes sociais.